Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo também você que já é um atraído pela Palavra de Deus, que tem caminhado com a gente, feito essa experiência com a Palavra, que tem caminhado com a gente, feito esse itinerário de apaixonar-se, enamorar-se pela Palavra do Senhor, que é o grande tesouro da nossa vida. Hoje, nessa terça-feira, a igreja vai revestir-se de vermelho. A igreja vai revestir-se de vermelho para celebrar os santos mártires Cornélio e Cipriano. Cornélio, que foi um papa, um grande papa que teve uma grande oposição porque um outro homem, Novaciano, queria ser papa e se achava digno de ser, então se impôs o título de papa e na verdade se tornou um antipapa. Então foi o tempo onde tinha um papa legítimo, que foi eleito por unanimidade pelo povo, e um antipapa. E tinha uma briga porque muitos cristãos estavam... O que fazer com os cristãos que estavam apostatando, ou seja, abandonando a fé por medo das perseguições, porque era o tempo das grandes perseguições de Décio, do imperador Décio. Então, muitos cristãos estavam abandonando a fé e tinha essa questão de o que fazer, estão abandonando a fé. E aí, dois papas e Cornélio sendo muito rígido e firme com a igreja, conduzindo, mas também foi perseguido, preso e morto. E durante o seu exílio, quando ele estava preso, Cipriano, que era um grande amigo dele, um grande admirador do Papa Cornélio, então escrevia cartas para consolar ele, cartas para ajudar ele, cartas para dizer: meu amigo, a gente está rezando por você, se mantenha firme e tudo. Então aqui a gente vê essa amizade de Cornélio, Papa, com o bispo Cipriano, essa amizade que impulsiona o outro, sabe? Essa amizade que ajuda o outro a crescer, essa amizade que olha para o outro como alguém que precisa, sabe? Alguém que precisa continuar caminhando, alguém que precisa estar firme. Então, ó, tamo junto, eu tô rezando por você. Sabe, essa coisa que a gente não tem feito tanto hoje, de ligar, ó, pô, lembrei de você, rezei por você hoje. Eu sinto falta hoje dessas mensagens, assim, de receber mensagem, assim, e acredito que muita gente também deve sentir. Uma mensagem de: olha, lembrei de você e rezei por você hoje. Olha, tô rezando por você. Ó, fiz adoração por você hoje, te entreguei no meu terço. Isso não é essencial, mas é importante para quem está na caminhada. Então, é um exemplo de amizade. Amizade verdadeira é isso. A amizade verdadeira não é essa amizade que liga para você para contar fofoca. Não é a amizade que liga para você para falar besteira. Mas é a amizade que liga para dizer: ó, tô rezando por você, te entreguei na missa hoje, ofereci minha comunhão por você. Isso é amizade, como Cornélio e Cipriano vão dar esse exemplo para nós. Bem, na liturgia de hoje, a primeira leitura, São Paulo vai dar uma catequese, vai ensinar Timóteo as características para uma liderança. Porque é bom, muito próprio também. Como a gente está celebrando o dia de São Cornélio, tinha um outro papa, antipapa no caso, que se impôs uma graça, quis se impor como papa. É interessante nós vemos que liderança precisa ter características, precisa não ter interesse, precisa ter disponibilidade, precisa ser íntegro, ter caráter. Cornélio tinha um caráter tão expressivo que ele foi eleito por unanimidade pelo povo. Então aí a gente vê a característica. Então, para ser uma liderança, é exigido de nós integridade, bom testemunho, não ser dado ao vinho e à comilança, saber educar. São Paulo vai dizer isso: saber educar muito bem os filhos, conduzir a própria vida e as finanças, porque uma pessoa que é desordenada financeiramente, como que ela vai conseguir conduzir a igreja e organizar e ordenar as coisas da igreja? Eu lembro que quando a gente estava no seminário, o reitor falava muito isso pra gente, que a gente precisava aprender, porque se a gente não conseguia dar conta de pagar as nossas próprias contas e dar conta de ser organizado com a nossa vida financeira, enquanto a gente estava no seminário como seminarista, depois ia ser muito difícil na paróquia, porque a paróquia é uma casa gigante, né? Então, assim, se a pessoa não consegue ser organizada com a sua própria casa, com as suas coisas pessoais, vai ser muito difícil
ela conseguir levar a cabo a missão que a igreja confia, né? No ministério, a leitura está falando especificamente do sacerdote e do diácono, né? Então, é uma coisa a se pensar. A gente precisa verificar bem isso na nossa vida, se a gente consegue, né, dar conta também, né, desses encargos. Vai dizer também, porque como são sacramentos que estão ligados à ordem, então o candidato ele precisa também ser de alguma forma, ter características que o deixem, ele não precisa estar ordenado, sim, pessoalmente, mas ele precisa ter características que o fazem disponível para ser uma pessoa ordenada, que sabe ter ordem nas coisas, que sabe colocar as coisas no devido lugar, que sabe priorizar as coisas que têm que ser priorizadas, porque senão a gente acaba chegando em pessoas que ou só vão fazer coisas e não vão viver bem, ou vão pensar só em viver e não vão querer também fazer o que é necessário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e também, por que eu estou falando isso? Porque é missão das comunidades rezarem pelas vocações. Então, você aí que está escutando, tem a missão de rezar pelas vocações da sua comunidade. Ah, mas não tem vocação na minha comunidade, então tem que rezar para que surja. Não é possível que Deus parou de chamar. Talvez os ouvidos não estão atentos para escutar, porque Deus nunca para de chamar. E também estar atento e rezar e cuidar das vocações que existem na sua paróquia. Às vezes um jovem, uma jovem sai da paróquia para ir para o convento, para ir para o seminário, e a gente nem se preocupa de saber, como eu falei, né? Se preocupar em mandar uma mensagem, em ligar para saber se está bem, se precisa de alguma coisa, para dizer que a gente está rezando, para dizer que a gente, sabe, você tem com quem contar. Isso é importante, que uma vocação também possa saber que tem com quem contar, que tem um lugar seguro para estar, tem pessoas que estão te apoiando. Isso também é bom, porque assim, a gente tem muitas lutas, muitas dificuldades, é todo um processo. Então precisa de alguém, de pessoas que você sabe que você pode contar nas dificuldades que você passa. Então isso é muito importante, isso é cuidado também com as vocações e é a missão da igreja, cuidar das vocações. O Evangelho vai falar pra gente que Jesus agora vai entrar na cidade de Naim, né? Ele estava ontem em Cafarnaum, hoje ele vai entrar em Naim. Naim é uma cidade que significa lugar agradável, lugar encantador. E aí é uma contradição, né? Porque Jesus está num lugar que se chama agradável, mas ele vai chegar e na porta da cidade ele encontra com uma situação extremamente desagradável, com um grande problema. Por quê? Uma mulher viúva está enterrando seu filho. Qual é o problema disso? Além da dor de uma mãe, claro, aqui eu não estou desvalorizando a dor de uma mãe. Só que na lei judaica, o que acontece? Uma mulher viúva, se não tem filhos, porque uma mulher viúva não podia fazer nada na sociedade. Então, quem ia fazer por ela, poderia trabalhar e sustentar ela, era o filho. Então, se uma mulher é viúva e ela acabou de perder o filho, ela não tem ninguém por ela. Então ela acabaria sendo uma indigente ou pior, tendo que ir para prostituição, para alguma dessas realidades. Então assim, ela ia ser uma mulher que ia viver na indigência, porque ela não ia ter ninguém por ela. Então Jesus por isso se comove e tem compaixão daquela mulher, porque ela não tinha mais ninguém por ela. Na verdade, tinha, porque Jesus estava diante dela. E aí me chamava a atenção também que o texto vai dizer que uma multidão, muita gente acompanhava ela, aquele cortejo, mas ninguém podia fazer nada. Como a gente, né? Diante de uma situação de alguém que está perdendo, está enterrando alguém, a gente não tem nada para dizer, a gente não tem nada para falar, mas a gente precisa ser presença, como Jesus foi, uma presença forte que transformou tudo na vida daquela mulher, porque ele devolveu o filho dela. Portanto que quando ele ressuscita, ele vai dizer o texto, Jesus o entregou à sua mãe. Ele poderia só ter ressuscitado e ela ido ao encontro dele, mas ele tomou ele e entregou ele para a mãe, como quem diz assim, eu tô te devolvendo a sua dignidade, eu tô te devolvendo o sentido que a sua vida precisa ter, eu tô te devolvendo por onde você vai caminhar, eu tô te devolvendo a sua dignidade. É isso que Jesus está fazendo. Quando ele pega esse filho e dá na mão e entrega nas mãos da mãe, ele está devolvendo a dignidade daquela mulher, está devolvendo a esperança para ela, porque agora ela não vai ser mais indigente, ela não vai estar mais abandonada, mas ela vai ter alguém por ela. É interessante também que ele fala para aquele jovem, levanta-te, que é põe-se de pé. Muitas vezes diante das situações de morte, do pecado, das situações da vida,
a gente fica caído, paralisado e prostrado. Mas o Senhor nos convida a levanta, põe-se de pé, faz aquilo que você tem que fazer, porque o nosso lugar é sempre de pé, na postura de prontidão, de serviço, de missão, de caminhar, e não prostrados. Então, se você está em alguma situação da sua vida que está te deixando prostrado, que está te deixando cansado, que você está se sentindo abatido, esgotado, escuta essa palavra do Senhor. Levanta-te. Ele vai dizer, como é que ele vai dizer? Só levanta-te. Eu te ordeno, na verdade. Eu te ordeno, levanta-te. Então que essa palavra do Senhor também chegue ao seu coração hoje. Eu te ordeno, levanta-te. Para que você se levante dessa acomodação, dessa preguiça, desse pecado, dessa frustração, dessa tristeza que você está. Levanta-te e caminhe na presença do Senhor, que Ele tem muito mais para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.